Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Charles Nunes, eu sou escrevente de cartório de registro de imóveis. Eu atuo nessa área há mais de 19 anos, estou indo para o 20. E eu ensino você a se tornar um especialista em regularização de imóveis muito bem pago. Por mais que você não tenha nenhum conhecimento nessa área, esteja começando agora. E eu vou ensinar você a regularizar imóveis através do mundo do direito imobiliário extrajudicial. Não é bicho de sete cabeças, fique tranquilo. E eu fico muito feliz de ter você aqui novamente comigo. Hoje é a terceira aula, já tivemos duas e terá aula até sexta-feira também, tá bom? Então, seja muito bem-vindo e aproveite ao máximo essa aula porque ela vai estar demais. E nessa terceira aula, eu vou mostrar a técnica que eu uso lá no cartório para analisar uma matrícula e regularizar um imóvel. Eu vou mostrar também erros fatais que muitos profissionais que atuam nessa área já cometeram e acabaram deixando muito dinheiro para trás. Eu vou te mostrar também como você torna mais fácil ainda conseguir clientes na regularização de imóveis. Eu vou te mostrar quais são as parcerias de ouro que você tem que ter para você potencializar ainda mais a lista de serviços prestados para os seus clientes. E eu vou te mostrar ainda uma outra mina de ouro que anda de mãos dadas com a regularização de imóveis, que está fazendo muitas pessoas que atuam nessa área explodir a sua conta bancária. É isso aí mesmo que eu estou falando, tá? Outra coisa, ao final da aula vai ter uma surpresa incrível para você. Fique até o final. E antes de iniciar a aula de hoje, vamos dar uma recapitulada nas aulas da semana. Só que é o seguinte, se você não assistiu as aulas da semana, as anteriores, eu recomendo fortemente que você pause esse vídeo agora e vá assistir as aulas 1 e 2 que estão disponíveis. O link está aqui embaixo para você acessar. Vai aparecer na tela em cima de vocês também. Então assista essas aulas. E por que isso, Charles? Porque o conteúdo ele foi criado de maneira progressiva, maneira lógica, para que você entenda cada ponto do que eu vou falar. Porque se você chegar hoje e não assistir as anteriores, pode ser que você fique perdido em alguma coisa que eu irei explicar, alguma coisa que eu irei mostrar para vocês. Então, foi feito de uma forma lógica. Então, pare e assista. E na primeira aula, o que eu falei para vocês? Eu mostrei um nicho, tanto na advocacia, como na corretagem, arquitetura, engenharia, que quase ninguém está vendo o que é a regularização de imóveis. Eu te falei que qualquer pessoa do absoluto zero consegue atuar com a regularização de imóveis. Basta seguir um passo a passo. Eu te falei que toda regularização existe um checklist de itens que você precisa saber. Qual o caminho que você vai trilhar para chegar na melhor regularização e como é que eu criei um método aplicável. Mostrei a minha primeira parte da técnica da regularização, que é a tríplice, documental que você tem que usar para aplicar na técnica que eu irei mostrar hoje, que é a técnica da linha do tempo. Eu te mostrei em média quanto é que você pode ganhar com alguns tipos de regularizações e eu te mostrei também como é que muitos dos meus alunos conseguiram mudar o seu lado profissional e não só isso, conseguiram mudar também a sua vida atuando com a regularização de imóveis. Assim, eu só tenho a agradecer ao direito imobiliário extrajudicial, ao Charles e à minha esposa, que aguçou em mim essa curiosidade e estou de férias, que eu posso falar. Não tinha férias antes? Eu agradeço muito a você, muito mesmo. Você, o curso, você fez a nossa vida, tipo, tomar outro rumo. E a gente hoje a gente trabalha com, sabe quando você trabalha com prazer e com leveza? Sabe? Trabalha com vontade, a gente senta aqui, abre o computador e trabalha, assim, e o dia passa e a gente nem vê. E A gente assim, tem muito a agradecer. ver, de certa forma, né, ver como o nosso cliente saiu com a matrícula lá na mão, depois de 3 anos, sem saber o que fazer, sem nenhuma perspectiva, né? Né? E em 40 dias a gente resolveu o problema dele. O imóvel estava travado sem conseguir registrar há 3 anos. E aí, na negociação amigável que a gente fez lá, nós conseguimos resolver em 40 dias. Tá vendo? Vocês são fera. Só você. A gente, cada comemoração nossa aqui, a gente lembrou de cada noite que a gente passou aqui. E se você unir o que eu falei nas primeiras aulas com o que eu irei te falar agora, você vai potencializar ainda mais os seus resultados e poder ter ganhos incríveis. E antes de iniciar, eu gostaria, claro, de agradecer a todos vocês que estão assistindo, todas as pessoas que estão me mandando mensagens nas minhas redes sociais. Fico muito feliz em saber que o meu conhecimento
está impactando de alguma forma na sua vida. Fico muito feliz. São pessoas do país inteiro, lugares que eu nem imaginava que existia. É muito legal, tá? Obrigado e espero que vocês aproveitem ao máximo aqui essas aulas, tá bom? E para retribuir isso, é claro, só tenho a passar mais e mais conhecimentos. Bora lá? E para iniciar a nossa aula de hoje, eu tenho o dever de explicar para vocês como é que alguns profissionais acabaram deixando muito dinheiro na mesa. E a maioria deles está cometendo isso. Sabe por quê? Porque não entende de regularização de imóveis. É muito comum ver um caso como esse. Vamos supor que uma pessoa faleceu, o proprietário de imóvel faleceu. E aí os herdeiros, eles procuraram um advogado para regularizar a situação, para fazer o inventário, fazer a partilha de bens. Eles levaram todas aquelas documentações que ficam guardados na casa do falecido, né? Aquela pastinha velha, cheiro de naftalina que o pessoal pega assim, tem as traças aí, né? Quem que nunca viu uns documentos desses na casa dos avós, por exemplo, né? E aí lá tem escritura velha, tem matrícula, né? Certidão de matrícula ou de transcrição, tem um monte de papel, um monte de certidão antiga, né? Esses documentos. Só que atenção, tá? Eu não tô dizendo no exemplo que o processo foi feito errado pelo advogado, tá? Questões judiciais, de rito, não tem nada disso. Estou dizendo o que é que ele fez de errado, que acabou deixando com que ele ganhe mais dinheiro, tá? Muita atenção nisso. Não estou falando mal das partes processuais, e sim da falta de entendimento de regularização. Mas o que é que a maioria dos advogados estão fazendo hoje? Já é uma prática comum há muito tempo. Eles simplesmente pegam aquelas documentações, às vezes pegam até número que está no IPTU e relacionam no plano de partilha. Não se dão, não é o luxo, né? Eu digo a luxo porque é o mínimo. Não se dão a mínima intenção de ir lá no cartório e tirar uma certidão atualizada, entender, ler a escritura, procurar saber se essa escritura antiga foi registrada. Eles simplesmente relacionam. Pode ser posse, pode ser propriedade, porque não entendem de regularização. Isso acontece muito. Só que aí vamos supor, ele relacionou lá um imóvel que só tem contratinho de gaveta, não tem propriedade, só tem posse. Ele relacionou no plano de partilha? Relacionou. Que de certa forma também não está errado, mas podia melhorar ainda mais. Segundo ponto, o processo foi feito? A partilha foi feita? Ambos foram feitos. De certa forma, está correto também. Só que é aí que eu quero falar para vocês. O que é que está errado? Nesse momento em que finaliza, os advogados, na maioria das vezes, eles entregam na mão do cliente e falam: ó, é só levar lá no cartório que vai dar tudo certo. Vai ser registrado e vai ficar tudo resolvido. E aí, depois disso, o que acontece? Muitos advogados acabam, sumindo, somem do mapa, não conseguem mais encontrar. Só que, meu amigo Charlie Brown, eu vou falar uma coisa para vocês, acontece demais. O cliente vai com a partilha bonitinha, né? Toda bonitinha, capa dura ali, protocola do cartório de registro de imóveis, dá entrada, e aí passa o prazo da prenotação, né, o prazo de análise, e aí vem uma nota devolutiva de 10 folhas, assim, né, frente e verso, cheio de termos jurídicos. E aí a pessoa vai lá no cartório retirar a documentação achando que está pronta. E aí quando ela chega lá no cartório, ela se depara, né, com um livro grande, uma nota devolutiva, e fala: meu Deus do céu, se é eu que estou atendendo, né, a pessoa fala assim: meu Deus do céu, Charles, você está falando aqui, ó, que o documento do papai, a partilha que eu e os meus herdeiros, né, eu e os meus irmãos pagamos para ele, uma nota nós pagamos para ele. Você está falando que toda essa documentação, essa partilha, não está dando registro, não vai dar registro, porque tem alguma coisa errada no documento? É isso mesmo que você está me falando? Aí, né, a gente já fica um pouco retraído, porque eu não vou falar mal, né, tem que ter ali a ética. A gente não vai falar mal, mas a gente fala: ó, cliente, é melhor você fazer o seguinte, pega essa documentação, leva lá para o seu advogado, porque vai ter que alterar algumas coisas aqui, né? Tem alguma coisa que não está batendo, não vai nem adiantar eu explicar para você, porque você não vai entender direito. Então leva para o teu profissional que ele vai entender. A gente espera que ele entenda, né? Muitos vão lá no cartório para pedir ajuda. Muitos não entendem, mas a gente espera que entenda. Por isso que você está aqui, porque você quer entender. Só que é o seguinte, quando o cliente descobre que está errado, meu amigo Charlie Brown, eu não quero estar na pele desse advogado. O cliente xinga até a quinta geração desses advogados. Não queira nem estar perto de uma pessoa assim. Dá até dó. Mas sabe o que o advogado fez? Quando está fazendo um ato como esse, ele está dando um tiro no pé. Está dando um tiro no pé. Por quê? Quem que vai sair culpado de toda essa história? Vai ser o advogado que recebeu e não entregou o serviço
Pronto, não entregou o serviço na mão do cliente, a matrícula já é registrada. Outra coisa, se é cidade pequena, o cliente pode pegar e começar a comentar para a cidade toda, queimar o seu filme, pode colocar na internet. Hoje em dia a internet é muito intolerante, então coloca qualquer coisa ali, já pode dar um problema danado. Então tem que ter muito cuidado com isso. Então o advogado realmente ele deu um tiro no pé. Não seja esse tipo de advogado. Se você que está assistindo aqui é advogado, não seja isso, não seja esse tipo de advogado. Mas moral da história, o que ele fez? Ele se queimou, o cliente não vai indicar ele para ninguém, não vai mais fazer serviço com ele. E outra coisa, ele deixou de ganhar dinheiro com a regularização deste imóvel. Sabe por quê? Porque se ele tivesse analisado, se ele soubesse, se ele tivesse pegado a matrícula, a transcrição, analisado, visto a documentação do cliente, ele já iria identificar, opa, peraí, tem alguma coisa errada, né? Não vai dar registro esse documento aqui, a partilha, se eu finalizar ela. Então, o que ele pode fazer? Ele já separa, já chama o cliente, já fala, ó, eu tenho essa situação, eu tenho que fazer a partilha de bens, só que o imóvel ele está irregular. Tem que fazer isso, para você conseguir registrar. Senão, você pode ir para até o Papa. Se o Papa fizer essa partilha, não vai dar para registrar. Então, tem que regularizar isso aqui antes para dar registro. Se é um advogado esperto, já vai cobrar a mais. Isso aqui é um serviço à parte, só para regularizar um imóvel. Tá? E isso, muitos advogados não fazem. As pessoas procuram depois que tem a nota devolutiva, vão procurar pessoas para regularizar, só que está difícil encontrar alguém que saiba regularizar. No mínimo, esse advogado ele iria dobrar o faturamento dele atuando nas regularizações desses imóveis que estão sendo relacionados no plano de partilha. Então tem que ficar esperto. Mas não pense que isso daí é só com advogado. Eu vou dar uns outros exemplos para vocês. Contadores, por exemplo, eu tenho muitos alunos que são contadores, e eles também participam do curso para aprender a regularizar imóveis, porque fazem muito conferência de bens, integralização de capital, quando você pega os imóveis de uma pessoa física e integraliza para uma pessoa jurídica. Então tem que fazer um contrato social. E esse contrato social ele vai ser registrado na junta comercial do Estado, só que após isso também tem que ser registrado lá no registro de imóveis. É aí que dá o problema. Começa a dar erro nos registros porque os imóveis estão irregulares. Então tenho muitos alunos que também são contadores por conta de contrato social, para aprender a regularizar. Se aprender a regularizar, vai ganhar dinheiro com a regularização dos imóveis e com os contratos sociais. Advogado também faz contrato social. E tem um outro exemplo também, para corretores. Tá? Eu vou contar uma história para vocês de corretor que aconteceu no cartório. E foi mais ou menos assim. Um conhecido, não vou falar o nome, porque senão ele vai querer acabar comigo. Só que é o seguinte, esse conhecido, ele nunca foi corretor na vida, nunca foi, não trabalhava com a parte de imóveis, tá? Primeiro ponto. Ele trabalhava com uma outra coisa que não tinha nada a ver. Eu não vou nem dar dica porque ele vai descobrir. E aí aconteceu o seguinte, chegou a época da pandemia, o que ele atuava não dava mais para atuar, porque envolvia público, e aí ele ficou sem saber o que fazer. Até que um dia, esse ser, ele me aparece no cartório. Aí ele fala assim, ô fulano, né? Ô Charles, rapaz, né? Não tá dando mais para atuar lá com aquele meu serviço, fiz o seguinte, fiz o TTI, agora eu sou corretor. Sou corretor de imóveis. Tem muita gente que acha que ser corretor é fácil. Acha que é só tirar o TTI ali, começar a fazer venda, ser bom de papo e começa a vender que vai dar tudo certo. Aí que se enganou, viu? Aí que você se engana. Você tem que entender, você tem que estudar para ser corretor. Não basta só fazer o cursinho do TTI ali, né, do CRES, porque não tem o suficiente. Tem o básico ali, o básico do básico. O que você precisa saber de análise documental, você vai aprender, por exemplo, aqui comigo. Né? Uma coisa mais avançada, com outras pessoas tal, mas você tem que ir atrás do conhecimento. E é o seguinte, essa pessoa, ela tinha conhecimento zero. Ela malemar fez o curso ali, não sei como ela até conseguiu tirar o TTI, porque, pelo amor de Deus, tinha um conhecimento básico ali, né? Não sabia nem o que era uma matrícula direito. E aí, acontece o seguinte, ele falou, Charles, rapaz, virei corretor e agora estou fazendo o meu primeiro negócio. E pela minha sorte, consegui achar uma boa vendedora. Essa pessoa, ela tem 3 imóveis disponíveis para venda. Só que é o seguinte, ela falou para mim, eu quero que você me venda os 3 imóveis. Se você não vender os 3 imóveis, eu não vendo nenhum separado. Eu só quero que você venda os 3. Se não for assim, não tem negócio. Aí ele falou, não, deixa comigo, né? Conheço bastante gente na cidade, eu vou conseguir vender. E aí, não é que o rapaz, né? Eu digo sorte nesse caso aqui, porque ele tinha acabado de começar, nunca estudou prospecção, nunca estudou nada, e ele acabou conseguindo, tá? Só mais uma atenção. Corretagem não é sorte, corretagem é técnica e conhecimento.
Tá? Nesse caso, eu estou usando a palavra sorte porque realmente foi uma coisa que ele acabou de entrar e já deu certo ali e tal, mas a sorte virou. Vamos lá, o que aconteceu? Aí ficou condicionada essa venda de 3 imóveis, conseguiu um comprador e o comprador foi comprar financiado esses imóveis. Aí foram para o banco, o banco pediu a matrícula dos imóveis. Matrícula dos imóveis. E foi aí que eu encontrei ele no cartório, porque ele foi pegar as matrículas. Aí conversei com ele explicou como está a situação, pegou as matrículas e foi. Tudo bem. Passou uns 2 dias, ele me volta com as 3 matrículas e fala: Charles, o banco está pedindo para arrumar um negócio na matrícula, que não vai dar certo aqui, está errado aqui a metragem do imóvel, do terreno, da construção, mas faz o seguinte, né? 2 imóveis estão ok, 2 imóveis estão ok. O terceiro aqui, que eu trouxe o IPTU para você alterar lá na matrícula. Então você pega aqui ó, os dados do IPTU e coloca lá na matrícula, que aí o banco vai aceitar o financiamento. Tá de brincadeira com a minha cara, né? Eu só olhei assim e falei, rapaz, não é assim que se faz, né? O IPTU não serve para nada. O IPTU serve para dizer que a pessoa é contribuinte. Não tem como força para você alterar um registro, né? Não tem força para você averbar uma construção, alterar a metragem quadrada de terreno. Não é esse o procedimento. Você vai ter que fazer uma retificação diária. Aí ele falou, não tem problema, tá bom, vamos fazer uma retificação diária. Quanto que é? Faz aí que eu já passo para a pessoa lá e ela já faz o pagamento e a gente já resolve isso aí. Dá para fazer hoje? Não é assim, né? Procedimento de retificação diária, gente, artigo 213 da Lei 6.015, inciso 2º, é um rito, né? Um procedimento que vai ser seguido, não é de um dia para o outro. Tem uma série de questões que tem que ser feitas. Tem que ser notificados os confrontantes, tem que ter anuência dos confrontantes para saber se não está sendo invadido o terreno do vizinho, tem que notificar a prefeitura municipal, né? Se a via pública que faz frente é da prefeitura. Então tem uma série de regras que tem que ser realizadas num procedimento de retificação administrativa. E aí, quando eu falei para ele que não é assim, que com o IPTU que vai ser regularizado o imóvel, o bichão quase caiu de costa, né? Ele falou, meu amigo, como que você me fala um negócio desse só agora? Eu falei, mas eu que digo para você, como que você vai entrar em uma negociação e você não lê a matrícula, você não analisa a matrícula, você nem sabia que era matrícula. Você poderia ter cobrado antes com o valor da regularização à parte, o imóvel teria uma valorização ainda maior, porque estava irregular, teria uma valorização, você iria ganhar mais na comissão, iria ganhar mais com a regularização de imóveis. Então isso você não fez porque você não tinha conhecimento. Corretagem não é cair de paraquedas e achar que é só vender acima de qualquer coisa. Você tem que ter conhecimento, até porque você tem responsabilidade sobre as negociações. Ele quase caiu de costa, meu amigo. Ele quase caiu de costa. E assim, ele foi conversar com a proprietária falou assim, não vou pagar essa regularização. A minha venda ficou condicionada aos 3 imóveis. Você dá seus pulos aí para você regularizar, até porque vai ser uma comissão boa para você. Esses 3 imóveis são valorizados. Não vou pagar mais nada, você dá o jeito. Ele teve que tirar do bolso dele para fazer a regularização deste imóvel. Não ficou um valor tão barato, só que ele fez erradíssimo. Poderia, antes de fechar o contrato, falar, ó, tá irregular isso, só dá para vender se regularizar. Então eu vou cobrar a parte a regularização e eu vou cobrar a parte a minha comissão. Aí, ok, antes do negócio fechado, mas depois do negócio fechado, não tinha para onde ele correr. Então, tudo isso por falta de conhecimento. Corretor, você tem que ter conhecimento nas negociações, tem que analisar, ainda mais se envolvem vários imóveis, ou coisa muito grande, vai ser uma venda para o supermercado, para o hipermercado, você tem que analisar toda a matrícula, ato por ato, saber o que é cada item que está sendo elencado nessa matrícula. Não é somente ler a última parte dela, tem que ler ela por inteiro, entender o que cada ato, né, uma penhora, uma hipoteca, uma alienação fiduciária, por exemplo, significa. Tá bom? Isso aí vai fazer muito diferencial no seu profissional. E para finalizar esses casos, teve uma outra vez que foi o seguinte, uma engenheira. Foi o seguinte, o proprietário deu entrada em um desmembramento lá no cartório, fiz uma nota devolutiva porque estava errado ali as medidas constantes do projeto, com o que consta na matrícula, estava errado, tinha que arrumar. Fiz a nota devolutiva, ela levou para a engenheira. A engenheira corrigiu algumas coisas que ela achou que era o certo, voltou para o cartório. A cliente deu entrada, eu analisei de novo e para surpresa, devolvi nota de exigência novamente, porque tinha mais coisa errada. Aí, a pessoa veio no balcão, eu expliquei para a pessoa, tá errado isso aqui. Já tinha feito a primeira exigência, fiz a segunda. Se continuar assim, não vai dar registro. Vai conversar com a tua engenheira, explica para ela, não sei se ela tá sabendo ler aqui, eu coloquei de uma forma bem simples e clara,
Não coloquei palavras difíceis, até porque sabia que era um problema de engenharia, então tinha que deixar uma coisa mais clara, porque não são pessoas que lidam com jurídico, muitas vezes. E ela não conseguiu entender, mesmo assim. Aí o que aconteceu? A proprietária voltou com a engenheira, e aí, não sei o que aconteceu lá, né? Espero que não tenha saído nenhum tiro, nenhuma facada. E aí, a engenheira me apareceu no cartório. Aí me chamou lá, uma pessoa super simpática, né? Que bom quando as pessoas são simpáticas, né, gente? Espero que vocês sejam simpáticos com todos os cartorários aí, todos os escreventes, que dá gosto de ajudar quando as pessoas são simpáticas. Se você já chega bravo no cartório, querendo xingar todo mundo, você pode ter certeza que vai ficar um pouco mais difícil o procedimento para você. Não vai ser tão fácil conseguir algumas dicas ali de regularização quando você vai lidar ali com o próprio escrevente. Mas então, uma pessoa incrível, né? Uma pessoa muito educada, eu atendi ela, engenheira, só que ela começou a me falar, falou, viu, Charles, seguinte, eu já trabalho aí com engenharia há mais de 17 anos, já sou antiga de engenharia, só que eu nunca precisei ir no cartório. É a primeira vez que eu tô pisando num cartório. Eu fiquei pasmo, eu falei, verdade, 17 anos, você nunca pisou num cartório? Me estranha saber disso. Isso não sei, tá? Vocês que são engenheiros me digam se não é uma prática corriqueira engenheiro no cartório. Eu já atendi muitos engenheiros, mas tem muito mais engenheiro no mundo, né? Então, o que eu atendi são poucos, acho. E aí, ela me falou, faz 17 anos, só que é o seguinte, não é a minha primeira cliente que teve nota devolutiva, já tiveram outras notas devolutivas, e antes eu entregava na mão do cliente, o cliente resolvia. Agora tá voltando muito. Então eu falei, deixa eu ir lá no cartório, entender o que é um cartório, entender como que faz, o que eu tenho que ver, que senão eu vou começar a perder muito cliente. Aí ela sentou, eu comecei a explicar para ela, coloquei um passo a passo, falei o que ela tinha que analisar, como que funcionava, mostrei para ela a técnica da regularização. Eu fui também um gentleman com ela, né? Só faltou o panetone no final do ano. Mas, gente, eu expliquei tudo para ela, expliquei certinho, né, o que aconteceu. Ela ficou chocada, e aí eu falei o que ela tinha que alterar, e no final deu certo, tá? Deu certo, consegui, ela refez o projeto, passou para o cliente deu a entrada e conseguimos fazer o desmembramento. Mas, é para vocês verem, tá? Para vocês verem como que tá o nível. A pessoa trabalhava 17 anos com engenharia, e era um nicho, a regularização de imóveis, que ela não se atentava, né? Não se atentava, questão de cartório, direito imobiliário extrajudicial. Então, isso que eu estou falando, gente, tudo isso para vocês, falei de advogado, falei de corretor, falei de contador, falei de engenheiro, são todas áreas que elas acabam se entrelaçando uma com a outra. Eu vou falar isso aqui para frente, aqui na aula de parcerias. Acabam se entrelaçando, mas você tem que ficar esperto, porque a parte da regularização de imóveis de cartório é uma coisa que nenhum desses profissionais, né, nenhum não, é muito exagero, mas que muitos desses profissionais deixam de prestar atenção e estão perdendo dinheiro. E pensa o seguinte, você não deve ter medo da regularização de imóveis, você não deve ter medo de cartórios. Achar que tudo é burocracia, tudo é difícil. É muito mais fácil do que você imagina atuar com essa área. Você não pode ter medo de atuar com regularização, você tem que ter medo, sabe do quê? É daqueles boletos, tá? Os boletão que chegam no final do mês na sua casa ou no teu e-mail com a conta para pagar. É disso que você tem que ter medo. Basta você ter coragem. Tenha coragem e vai e faça o que é preciso. Tá? Você quer mudar de vida? Você tem que fazer coisas diferentes. Não adianta você reclamar da vida que você tem fazendo as mesmas coisas. Para você ter resultado diferente, você tem que fazer coisas diferentes. E está aqui uma oportunidade para você mudar essa situação. Sabe uma outra coisa interessante na regularização de imóveis? É que a regularização de imóveis, ela fideliza cliente. Pois é. Fideliza. Como assim, Charles? Por exemplo, a regularização de imóveis, ela é sustentável e renovável. Por quê? Imagina que o cliente ele tem um imóvel que você acabou de regularizar. Regularizou a construção, regularizou as ampliações, tá tudo belezinha. Tá? Isso aí foi 2 anos atrás. Passou um tempo agora, esse mesmo cliente, ele vai lá e faz um puxadinho, um outro puxadinho, aí ele demole uma outra parte, já é um outro tipo de regularização. Quem é que ele vai procurar? Você. Aí esse mesmo cliente, depois ele se separa, se divorcia, tem que fazer a partilha de bens. Quem que ele vai procurar? Você. Vamos supor que depois esse cliente se casa de novo, tem que atualizar a averbação lá no cartório. Quem que ele vai procurar? Você. Vamos supor que depois ele demole toda a construção e quer fazer um desmembramento. Quem que ele vai procurar? Você. Aí ele tem filhos. Eventualmente, ele falece. Quem que os filhos vão procurar para regularizar parte dessa documentação? Você. Se alguns dos filhos estão no churrasco e perguntam, por acaso começam a falar de imóveis e perguntam se tem alguém para indicar, quem que vai indicar? Você. Então, regularização de imóveis, você pode ter certeza, fideliza muito. E o que eu quero que você entenda é que
O mesmo imóvel, ele pode ser que esteja regular hoje, você regularizou, amanhã ele vai estar irregular de novo, vai sofrer alteração todo o tempo. Por isso que vai fidelizar, porque todo o tempo tem modificação na matrícula e na vida das pessoas. E é de fato um mercado que nunca tem fim. E com a regularização de imóveis existem vários atos que você pode praticar e você pode atuar. Você pode fazer, por exemplo, construções, demolições, unificações, desmembramentos, retificações de áreas, averbações de casamentos, divórcios, inventários, tanto de sucessão quanto de divórcios, loteamentos, condomínios, arrematações, doações, usufruto, cancelamentos de atos, né? Como, por exemplo, cancelamentos de usufruto, hipotecas, alienações fiduciárias, produções de contratos de compra e venda, permutas, dação em pagamento, adjudicação compulsória, uso capião. E a lista vai embora, tá? E existe uma outra mina de ouro que eu não coloquei nessa lista, mas eu vou falar um pouco mais dessa mina de ouro que anda de mãos dadas com a regularização daqui a pouco. Mas aí vem a pergunta que muitas pessoas me fazem: Charles, como é que eu vou atuar na regularização de imóveis se tiver que mexer com planta, com projeto, se eu não sou arquiteto, se eu não sou engenheiro, eu não sou topógrafo, eu não sou técnico em edificações, como é que eu vou fazer isso? É aqui que vem o pulo do gato. Não será você que irá produzir esses projetos. Você terá parceiros para isso. Você vai atuar na regularização como um maestro numa orquestra, de fato. Você vai analisar a matrícula e saber qual caminho você vai trilhar, qual caminho você vai percorrer para entregar a documentação regularizada na mão do cliente. Você tem que pegar a matrícula e falar assim, ó, aqui tem que fazer uma construção, aqui tem que fazer uma demolição, aqui tem que fazer uma retificação, aqui tem que fazer uma verbação de X, uma verbação de tal, tem que fazer um ato assim, assim, assado. Você vai saber o passo a passo que tem que ser feito na matrícula para que ela fique regularizada, para deixar o imóvel pronto para uma venda, para o financiamento, por exemplo. Você vai atuar como maestro. E aí, se precisar de algum tipo de profissional específico, você vai pegar e vai ter o contrato de parceria. Então, eu preciso de uma planta, por exemplo, para retificação de área, que tem que ser um projeto específico em loco, por exemplo. Então, você vai pedir um projeto assim, eu preciso de um tipo de retificação que é unilateral, que não vai ultrapassar as linhas do próprio terreno, que não vão interferir no terreno dos vizinhos, dos confrontantes. Então, aí é um outro tipo de regularização. Aqui já não precisa ser uma planta em loco. Aqui pode ser uma planta com base nas próprias medidas perimetrais da matrícula. Então, é um outro tipo de planta. Então, você vai pedir para o engenheiro, quero que você faça uma planta com base na matrícula. Ou eu quero que você faça uma planta com base no terreno. Quem é que vai ter esse conhecimento de diferenciar qual tipo de planta que vai ser necessário para fazer quando tem uma situação dessa? Vai ser você que está analisando a matrícula. Ou então, eu preciso que seja feito ali uma intervenção judicial porque tem uma penhora que foi colocada indevidamente na matrícula. Então, eu sou corretor, por exemplo, eu pego ali, falo, aqui eu vou precisar de uma intervenção de terceiros ali. Então, você vai ter um advogado parceiro que vai fazer esse tipo de procedimento para você. Agora, eu sou corretor e eu estou analisando a matrícula, eu sei que tem que atualizar os estados civis, eu sei que tem que emitir uma CND do INSS, eu sei que tem que registrar uma escritura, eu sei que tem que cancelar uma cláusula resolutiva, eu sei que tem que cancelar uma hipoteca, por exemplo. Isso é tudo que vocês podem fazer. Até os próprios proprietários fazem essas regularizações. Então, isso daí também você vai atuar sozinho. E tem muita coisa que você vai precisar de arquiteto, tem muita coisa que você vai precisar de advogado, tem muito arquiteto que vai precisar de advogado, e assim a roda vai rodando, gente, vai girando. Então, você vai atuar como maestro, saber tudo que tem que ser feito na regularização. E outra coisa, tá? O cliente, ele não quer ficar perdendo tempo correndo atrás de cartório, de registro, de notas, de cartório de registro civil, de cartório de protesto, não quer ir na prefeitura, Receita Federal, Secretaria, fazendo o cliente, ele não quer perder tempo com isso. E é aí que você vai ganhar quando você atua com regularização, porque você vai entregar para ele praticidade, segurança, agilidade, economia de tempo. É isso que os clientes procuram hoje. Você vai ganhar dinheiro com isso. Você vai entregar tudo isso pronto para o cliente e, é claro, você vai sair com o seu bolso cheio, né? E dito tudo isso, existe uma técnica para você analisar a matrícula, já olhar logo de cara, junto da documentação e a matrícula, e você conseguir identificar quais as regularizações que terão que ser feitas nesta matrícula. E eu vou passar ela para você agora. Essa técnica que eu vou ensinar para vocês é a mesma técnica que eu passo para os meus alunos, que eu passo para os meus alunos da mentoria Elite, é a mesma técnica que eu uso lá no cartório, que os escreventes que estão ao meu redor usam também dentro do cartório. É claro, quando a gente está no cartório, essa técnica ela já se transforma em coisa automática da cabeça. Mas isso que eu vou mostrar para vocês vale ouro, gente. Vale ouro. E é dessa forma que você consegue chegar de fato nas regularizações. E o nome dessa técnica é a técnica da linha do tempo. Lembra que eu falei para vocês na primeira aula que tinha a técnica da tríplice, que é a primeira parte da técnica, que tem um triângulo?
Então, o triângulo, você vai pedir alguns tipos de documentações, que são documentos da prefeitura, documentos da Receita, documentos que tem na gaveta da pessoa, que são certidões de casamento, contratinhos de gaveta, algumas escrituras, algum mandado que não foi registrado. E o outro ponto, não menos importante, é a matrícula do imóvel. Então, somente a partir dessa tríplice documental que você vai conseguir montar a linha do tempo. Se tiver faltando algum desses documentos, você não vai conseguir montar a técnica da linha do tempo. Então, você tem que ter na mão tudo da primeira parte da técnica de documentos para você montar a linha do tempo, tá? Então, vamos lá para essa técnica da linha do tempo. Como que faz, Charles? Me mostra aí que eu vou anotar aqui no caderno. Vamos lá que eu vou colocar aqui na lousa para você. E agora, gente, né? Para quem já me acompanha há muito tempo, sabe que antes, o que eu fazia? Eu pegava uma lousa física, aquelas que são brancas, né? Que você coloca a tinta na caneta, né? Você escreve. E eu, né, dava as aulas com essas lousas. Agora eu tô digital, tô mais para frente. Só que era ruim, porque eu ficava mexendo assim, e aí batia a iluminação e não dava para ver direito. Outra coisa, minha filha também pegou. Eu tenho uma filha de 3 anos. Tá terrível, gente, terrível. Menininha não para de perguntar por quê, só por quê. E aí ela pega a minha lousa e começa a riscar, e faz uma sujeira danada, riscou a borda, tá toda pintada. Falei, eu tenho que dar um jeito nisso aí que não dá mais para ficar usando essa lousa aqui, né? Aí agora eu tô tecnológico. Vamos lá então para falar com vocês da técnica da linha do tempo, tá bom? Então o que você vai fazer? Né? Um dos principais documentos que eu falei da nossa tríplice documental é a matrícula do imóvel, certo, gente? Então é o seguinte, primeira coisa que você vai fazer, você vai ter que analisar essa matrícula e anotar qual é o estado que essa matrícula se encontra no momento em que ela foi emitida. Vamos supor que o teu cliente tem uma matrícula de 1990. E nessa matrícula de 1990 está constando o seguinte, matrícula é de 1990. E lá na matrícula tá constando que o proprietário, ele é solteiro, tá? Solteiro, que o que mais tem nessa matrícula? Que o pai dele é usufrutuário, que ele recebeu de doação do pai dele esse imóvel, então o pai dele é usufrutuário e ele é nulo proprietário. E que essa matrícula encontra-se ainda como terreno, certo? Então, essas são as informações da matrícula de 1990. Ela foi feita lá em 1990. E aí, o que você vai fazer? Então, você já tem a matrícula, você vai fazer, né, a linha do tempo. Você vai traçar um risco numa folha mesmo, né, vai fazer assim, né? Shaft, uma setinha aqui, uma flecha. Né? Isso aqui vai representar o tempo. Peguei até aqui, ó, um desenho do universo. Espaço-tempo. Então, que é o tempo, certo? O que você vai fazer nesse momento que você já tem as informações da matrícula? Você vai sentar com o teu cliente, tá? Com toda a documentação que ele levou para você, vai falar, meu amigo, chora agora, né? Conta a história da tua vida a partir de 1990. A partir da data em que foi feito esse último registro, você vai me contar o que aconteceu com a sua vida e com o imóvel. Eu quero saber tudo, você não pode omitir nem uma parte para mim, tá bom? E aí ele vai, senta na cadeira, né? Você pode colocar ali um uísque para ele, para ele se soltar mais. Porque atenção, viu? Cliente, gente, é um bicho danado, tá? Cliente não conta a verdade. Já coloca isso como uma lição para vocês. O cliente, ele não vai dizer a verdade completa para você, ele vai dizer a verdade que está na cabeça dele. Às vezes ele quer omitir uma informação, às vezes ele quer esconder um casamento. Quantas vezes eu já pedi certidão de nascimento para cliente atualizada. Ele falou, por que você está pedindo certidão de casamento atualizada? Eu sempre fui solteiro. Aí depois, quando traz a certidão, aparece que o cara se casou 2 vezes. Os 2 casamentos na Universal de Bens. Né? Nem foi feito, uma doideira, né? Loucura. Certidão de casamento, gente, é uma fofoqueira, conta tudo. Marca essa dica aí para vocês. Ó, o seguinte, o que você vai fazer? Então, o cliente sentou lá com você e você falou assim, ó, me conte a história. Aí ele foi e falou, ó, Charles, seguinte, no ano de 2000, eu me casei. Tá? Então, primeira informação, o ano de 2000, ele se casou, certo? Comunhão universal de bens. Comunhão universal de bens, 2000, certo? Depois, contando a história, ele fala assim, ó, Charles, seguinte,
Em 2015, o meu pai, né, o papai faleceu. Então, em 2015, o papai faleceu. E aí, em 2020, eu fiz uma construção, que antes era só terreno. E aí, em 2020, eu fiz um sobradinho lá. Vamos parar a história por aqui, né? Aí ele pode continuar contando, vai saber que ele quis fazer um condomínio, se ele se divorciou, tinha que fazer partilha, mas vamos parar aqui na construção, que já vai dar para você entender, senão a gente vai ficar muito alongado aqui nessa explicação. Mas é o seguinte, então você sentou com ele, você tem a informação inicial. Qual que é a informação inicial? Que ele era solteiro, usufrutuário, e o terreno era só, e a matrícula é só terreno. Isso aqui, em 1990, que vai ser o ponto inicial da sua linha do tempo, 1990, que é a matrícula. Depois disso, você vai sentar com ele, ele vai contar toda a história. Então, você já vai saber aqui, primeira verbação que você vai ter que fazer. Deixa eu colocar de outra cor. Você vai fazer uma verbação de casamento. Primeiro ato. Né? Primeiro ato a cobrar. Uma verbação de casamento. Segundo ato. Papai faleceu, era usufrutuário. O que acontece? Quando o usufrutuário falece, gente, não existe partilha de bens de usufruto. O usufruto é um direito personalíssimo. É um direito pessoal. O usufruto não se vende, né? É inalienável, não dá para se vender o usufruto, não dá para doar o usufruto. Quando o falecido morre, né? Quando o falecido morre é boa, né? Quando a pessoa que é usufrutuária falece, o que acontece com o usufruto? Ele se cancela, ele se extingue o usufruto. Então não tem nada disso de partilha de bens de usufruto. Então aqui o que você vai ter que fazer? Cancelar, né? É o segundo ato aqui. Cancelar o usufruto. Né? Cancelar o usufruto, certo? E depois, outro ato que você vai ter que fazer, regularizar construção. Né? Vai ter que regularizar a construção, averbar a construção. Ah, é uma construção nova, você que vai fazer o projeto, você que está ali, ele só deu a ideia para você, vai criar do zero, então tem que fazer o projeto, tem que aprovar na prefeitura, depois tem que tirar a CND do INSS. Isso aí tudo é uma cobrança a mais. Ah, já é uma obra construída, já é um outro tipo de procedimento, mas assim, às vezes não emitiu a CND, então você já vai também cobrar pela emissão da CND do INSS. Tá? Inclusive, tem um módulo dentro do meu curso que a gente mostra o passo a passo de como você emite a CND do INSS. Onde que você tem que apertar, onde você tem que ir para a emissão de CND. Averbar a construção. Então, gente, cada ato desse daqui é um valor a mais que você vai cobrar. Existem técnicas para cobrança. Eu vou falar isso durante acho que na live. Na live de amanhã eu vou mostrar uma tabela de cobrança para vocês. Na live de amanhã, de como você pode cobrar. Então, cada ato desse é uma construção e você já vai tá com a documentação que o cliente te levou. Então vamos supor que lá no documento que está na gaveta que o cliente te levou, tinha a certidão de óbito do pai. Tinha a certidão de casamento dele, só que não tinha escritura. Ele até fez uma escritura de pacto antinupcial, que era o regime da comunhão universal de bens, só que não levou para registrar. Então, você vai ter que pegar tudo isso que ele levou para você e ver o que vai ter que fazer. Tudo isso de forma contínua, com a linha do tempo. Já ficou mais claro e mais fácil. Então, ó, eu sei que é construção, eu sei que é cancelamento de ônus, eu sei que é construção. Você já vai ter o passo a passo do que você precisa. Eu preciso disso, disso, disso e daquilo. Ah, tá faltando isso. Então você já vai marcando X. Eu preciso emitir lá no cartório uma de registro civil a certidão de casamento. Preciso ir lá no cartório de notas pegar uma certidão X. Preciso emitir a CND do INSS. Precisa fazer tal coisa. Tá? Mas tudo isso você só vai conseguir visualizar quando você faz a linha do tempo. Porque quando você fez a linha do tempo, você vai ficar claro na cabeça de vocês qual o ato que vai ter que ser feito. Você está sendo maestro nesse momento. Que você fez essa linha do tempo. E você pede a documentação necessária que está faltando do cliente ou está desatualizada. Não é tão difícil. Basta você ler, analisar, saber da história e colocar no papel. É muito mais fácil do que vocês imaginam. Muito mais fácil. Isso aqui é ouro, gente. É um mapa da regularização isso aqui. Tá? E é claro, sempre seguindo princípios de continuidade.
Tem que ter uma continuidade nessa linha do tempo. Você não pode pular os atos. Tá bom? Tem que ter uma continuidade, fica muito mais fácil. E vocês viram como que é fácil, gente? Não é complicado isso aqui, tá? Não é complicado. É muito mais fácil do que vocês imaginam. Usando isso daqui, não tem como dar errado. Meu nome é Caio Vieira. Eu sou advogado de formação e sou daqui de Salvador, Bahia, na terrinha. Então, como eu hoje trabalho em imobiliária, né, eu fico sempre responsável por essa parte do pós-venda, né, do pós-contrato. Ali eu que elaboro os contratos e vou tirando as certidões. E em muitos momentos eu me debatia com algumas situações que eu não sabia como orientar o cliente, né, como proceder. E isso não pegava muito bem para mim, né, como advogado. Ali eu falei, pô, velho, eu preciso me aprofundar nisso para poder falar com propriedade, sem precisar falar, vou dar uma olhadinha, depois eu te digo o que fazer, sabe? Então, para melhorar esse meu tempo de resposta. E a maior preocupação era aquela, né, pô, como eu vou conseguir novos clientes, né? Apesar de eu já estar na imobiliária, mas eu queria que viesse clientes, assim, a partir de mim mesmo também, né? E aí foi que eu assisti o módulo de como conseguir seus primeiros clientes, que realmente já trouxe resultados imediatos para mim. Eu, no mesmo dia que eu cheguei no trabalho mais cedo, de manhã, umas 7h30 da manhã, já assisti 2 aulas, e aí coloquei em prática, e no final do dia já recebi o primeiro cliente, no dia seguinte eu recebi o segundo cliente, no terceiro dia o terceiro, e aí houve a coisa que eu falei com você do Google Meu Negócio, que eu precisei tentar regularizar, né? Mas consegui fechar meu primeiro cliente aí, pagando R$ 4.500. Eu vejo, como eu, de novo, né, na imobiliária, eu vejo diariamente aqui, né, pessoas querendo vender seus imóveis e quando vai ver ainda está no nome da construtora, né, às vezes precisa fazer uma cessão de direitos ou algo do tipo. Então, eu vejo que o senso comum não sabe exatamente o que precisa ser feito para regularizar o seu imóvel, para realmente ser dono do imóvel, de fato, né, a pessoa é dono quem registra, e as pessoas não têm essa consciência, né? Então, o mercado aí é absurdamente grande. A pessoa é corretora há muitos anos, então ele tem uma bagagem, né? E também, se é formado em direito, tem uma bagagem. Agora, quando a pessoa não é nem da área imobiliária e nem da área do direito, realmente as pessoas Nossa, têm um pouco mas mais de dificuldade, né? Então, mas eu vejo que ele cria assim várias formas de estar explicando, vários mecanismos até o aluno entender. Então, eu acho isso aí, assim, muita dedicação da parte dele, né? Aí ele desenha lá naquele quadrinho branco dele lá e fala, entendeu, pessoal? Não sei, eu vou desenhar aqui. Aí que tá o vizinho da frente, do fundo, da tal, e não sei o que, entenderam? Ah, não, professor, eu não entendi aquela parte. Ele volta lá de novo, desenha. Então, além dele ter a parte auditiva, né, ele ainda literalmente desenha para o aluno ter assim, pegar, fixar bem o conteúdo. Então, só não aprende quem realmente não quer. Porque ele manda material, ele manda PDF, ele manda tudo que tem novidade de lei, de provimento, ele manda para a gente estar sempre antenado, atualizado. Eu acho isso muito válido, muito importante. Ele dá uma base ali para você conseguir caminhar, já conseguir trabalhar na área e te dar respaldo depois. Não é só durante o curso, entendeu? Você vê, eu já terminei o curso já tem um tempão, e mesmo assim, toda vez que eu preciso, professor, aconteceu tal coisa, o que que eu faço, professor? Ele está sempre nos ajudando. Quando ele tem um tempinho, ele dá um jeito de responder, e a gente tem a nossa comunidade ali, e a gente está sempre recebendo material. Quando ele vai fazer live, ele avisa. Quando vai ter uma semana de aula gratuita, ele avisa. Então, assim, é uma pessoa que não está avisando, como eu falei no início, né? Não só a parte comercial, mas também dar continuidade e ver os seus alunos crescendo, né? Que eu acho o mais importante. Então, eu super recomendo, não tem nem o que pensar. E outra, o custo-benefício é muito. Tipo assim, o custo é muito baixo, o benefício que vocês vão ter depois. Eu, sinceramente, não recomendaria outra pessoa. Vendi uma chácara essa semana, 2.000 metros, e a cliente me colocando na parede. Ah, mas lá a matrícula fala que tem 56 mil metros, e não sei, eu quero que todas as pessoas que foram donos desses 56 mil metros assinem para mim o contrato. Aí eu peguei e falei assim, tá bom, ok. Aí eu falei, Vete, por que você falou só ok? Eu falei, porque você vem no escritório que eu vou conversar
uma coisa muito importante com você. Ela, o quê? Eu falei, esses 2.000 metros, ele vai nascer agora. Ele é um bebê, tá? Através do uso capião, que nós vamos fazer, primeiro o georreferenciamento, vai demarcar a área, eu expliquei tudo. Charles, sem vocês, sem esse curso, eu conseguiria fazer isso? Não. Eu ia ficar com cara de taxa na hora que ela falasse que quer que todo mundo assine. Resultado, ela vem terça-feira trazer o dinheiro e fechou o negócio. Entendeu? Falei para ela, para o marido dela, fechou, vendi. Porque eu prometi a regularização. Falei para ela, o Muito primeiro bom. passo que eu vou fazer com você, eu vou pegar esse contrato que nós estamos fazendo, que ela achou que era frio. Eu falei, isso aqui é um justo título. Eu vou pegar para você esse contrato, vou levar na prefeitura, vou tirar um carnê de IPTU. Eu sei que quem paga IPTU não é dono, né? Mas o cliente já fica, né, cheio. Ai, eu tenho carnê de IPTU. Até ele saber que existe um processo fora o IPTU, e aí ela já ficou contente. Eu falei, ó, você vem terça-feira? Então, já na quarta-feira a gente vai na prefeitura com esse contrato, eu pego o IPTU para você, vou para CPFL, ponho a luz no seu nome, você quer? Quero. Então a cliente já se sente, né, poderosa. E atenção, muita atenção, porque agora nesse momento eu vou passar a palavra-chave do dia. Marque a palavra-chave do dia. A palavra-chave é devolutiva. Repetindo, devolutiva, palavra-chave do dia. Hoje nós estamos na terceira palavra-chave, que é devolutiva. Já tivemos 2 essa semana. Uma na segunda, na aula de segunda. A segunda foi na live de ontem, que foi também uma aula. Foi a segunda aula. E hoje a terceira aula, gravada é a terceira aula. E a terceira palavra-chave. Vai ter palavra-chave na quinta-feira, que é amanhã, na live de amanhã, que você pode ir lá para conversar comigo. E vai ter palavra-chave na sexta-feira, que é a aula, uma das aulas, é a aula mais importante da semana, que é a aula de sexta-feira, tá bom? Então, marque todas essas palavras-chave, tá bom? Por quê? Quando você tiver em mãos as 5 palavras-chave que eu estou passando para vocês, isso quer dizer que vocês estão assistindo a semana da regularização. E nada mais justo do que eu entregar um certificado para vocês de que vocês se empenharam, que vocês assistiram, vocês estudaram toda a matéria que eu passei. Tá? Então eu vou entregar um certificado para vocês totalmente gratuito. Então somente você vai conseguir tirar esse certificado se você tiver em posse as 5 palavras-chave. Tá bom? Então, o que vai acontecer? Na sexta-feira, agora, ao final da última aula, que é a mais importante, o que eu vou fazer? Eu vou mandar nos grupos do WhatsApp um link que você vai entrar no formulário para responder as 5 palavras-chave. Instantaneamente, quando você respondeu o formulário com o teu e-mail, se as palavras estiverem corretas, será enviado no e-mail de vocês o certificado com o nome e a carga horária dessa semana da regularização de imóveis, tá bom? Então, sexta-feira, fique esperto, tá? Se você não está no grupo do WhatsApp, embaixo aqui também do vídeo, tem o link para você acessar o grupo do WhatsApp, tá bom? E outra coisa, com as 5 palavras-chave, além de você ter o certificado, vai ter uma outra surpresa para vocês. Vocês também vão ter direito a concorrer a um sorteio, tá? Eu vou falar hoje ainda, no final da aula, o que tem mais nesse sorteio, mas só dando um spoiler, tá? Só dando um spoiler para vocês. Você vai concorrer também a uma vaga integral, tá? Uma vaga integral free, né? Free, de graça. Aí, para você vai ter uma bolsa integral de 100% gratuita do meu curso de regularização, que é, inclusive, aprovado pelo MEC, né? Meu curso é aprovado pelo MEC. Não tem curso de regularização de imóveis hoje aprovados pelo MEC. Então, a aprovação do MEC, você vai ter, você vai concorrer a uma das minhas vagas, totalmente de graça, 100% de bolsa para você, tá dentro aí do meu curso de regularização de imóveis aprovado pelo MEC, tá bom? Então, marque aí as palavras-chave. E como eu falei, existe um outro tipo de serviço paralelo com a regularização de imóveis, que anda de mãos dadas com a regularização de imóveis, que está chovendo de pessoas procurando esse serviço, que é a análise de risco em venda e compra de imóveis, ou a due diligence, né? Due diligence, para quem é mais chique. E traduzindo, o que é isso daí? É simplesmente você ter o conhecimento, você dominar todas as certidões, todas as informações que possuem na matrícula e você conseguir fazer uma análise completa desse imóvel, saber se ele está ok para a venda e para a negociação, se não vai dar nenhum problema, nenhum chabu lá na frente. Então é você analisar tanto questões do imóvel, quanto das pessoas, vendedores
e compradores e analisar tudo isso aí e falar, ó, é viável essa negociação aqui por tais e tais e tais motivos. E a partir do momento que você aprende a regularizar imóveis, você adquire uma carga de conhecimento muito alta. E você vai aplicar esses conhecimentos na análise de risco. E essas análises, elas dão muito dinheiro, porque na maioria dos casos são de altas negociações. Você vai ser contratado para uma análise de risco onde vai ser construído um empreendimento, às vezes vai ser um hipermercado, às vezes vai ser ali um centro de comércio muito grande, às vezes um imóvel de alto valor, residencial mesmo. Então, muitas pessoas procuram esse serviço porque não querem comprar apenas o imóvel, querem comprar uma coisa com segurança. E para você fazer essa análise, existe uma série de certidões que você tem que tirar. Analisar não só a matrícula, mas uma série de certidões de vários órgãos. E para sua sorte, eu já tenho listada todas essas certidões que você tem que tirar. Link por link, órgão por órgão, site por site. Só você apertar ali, já vai ser direcionado e colocar as informações necessárias para você emitir essa certidão. E outra coisa, tá? Inclusive, eu tenho vários alunos corretores de imóveis que eles entraram no curso de regularização de imóveis, e eles não querem regularizar. Né? Como assim vão entrar no curso de regularização, mas não vão regularizar? Eles até podem, né? Eles já vão estar capacitados para isso, mas às vezes eles não querem. Eles querem entrar no curso para aprender, analisar a matrícula e vender muito mais que imóvel, vender segurança. Saber o que está vendendo, saber onde que tira a certidão, adquirir mesmo conhecimento para aperfeiçoar ainda mais o seu trabalho. Isso aí é incrível. E vamos lá, né? Nada melhor do que um corretor preparado para negociação. Mas fique tranquilo, eu vou falar ainda mais como você tem acesso aí essas certidões, esses links na última aula, que é a quinta aula. Eu vou passar para vocês tudo que você precisa ter para você conseguir acessar isso aí, tá bom? Fique esperto, vale muito a pena. E é o seguinte, existem 3 pilares para você se dar bem na regularização de imóveis, para você pegar qualquer tipo de regularização sem medo, mesmo que você esteja começando agora. E o primeiro pilar é o aprendizado. Não tem como você atuar na regularização de imóveis se você não se dedicar, se você não estudar, se você não estiver disposto a adquirir conhecimento, você aprender. Então tem que ter o aprendizado, você entender como funciona cada tipo de regularização. O segundo pilar é você ter um método aplicável para cada tipo de regularização. Um checklist, um passo a passo de fato do que você tem que fazer em cada uma delas. Que por acaso eu já criei um guia completo dizendo todo o caminho que você vai ter que trilhar. E tudo isso para que você não fique batendo cabeça em cartório de notas, de registro de imóveis, em prefeitura, já vai estar tudo explicado para você aonde você tem que ir. E o terceiro pilar, esse daí eu posso dizer de fato que é o terceiro pilar master, né? Terceiro pilar master. E de fato é uma das 7 maravilhas do mundo, meus amigos. É muito bom esse terceiro pilar. Só que é o seguinte, esse terceiro pilar eu vou passar também na última aula. Por isso que você tem que estar presente na última aula. Eu já falei várias coisas que eu vou falar na última aula. Então a última aula vai estar muito boa. Então já deixe marcado aí na sexta-feira que vai ter a última aula cheio de coisas boas. E recapitulando, hein, pessoal, amanhã nossa 4ª aula. Você vai entrar ao vivo comigo, você vai poder fazer perguntas, eu vou trazer vários casos práticos. E na nossa sexta-feira, que é a nossa 5ª e última aula, que vai ser essa repleta de tantas coisas boas que eu já falei que vai ter nessa última aula. Por isso que é a aula mais importante. Então, espero você sexta-feira também, às 8 horas da noite. Já deixe aí agendado na tua agenda, no teu caderno, já coloca o despertador, porque você não pode perder sexta-feira. E, inclusive, nessa sexta-feira agora, eu vou mostrar para você que você está a um passo da sua melhor decisão, de você entrar de vez na área da regularização de imóveis. E uma coisa eu vou falar para você, tá? Só não ganha dinheiro hoje com a regularização de imóveis quem não quer. Eu vou te mostrar a aplicação dos passo a passo, vou mostrar o último pilar infalível. E você lembra que eu te falei lá no começo da aula que tinha uma surpresa para você? Uma informação muito importante? Pois é. Por conta do alto volume de pessoas que estão me procurando, mandando mensagens para mim lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, querendo participar do meu treinamento, do meu curso. Muitas pessoas mesmo estão me procurando, muitas pessoas. Muitas indicações de alunos, que inclusive já estou chegando ali à beira de 1000 alunos, que é muito bom isso, é uma média muito boa, para quem está quase 1 ano e meio dando aulas, já estou com quase 1000 alunos. Então, esses alunos, eles indicam para muitos conhecidos, esses conhecidos querem também fazer o curso. E agora também com um evento que tem muitas pessoas que estão caindo em si e vendo o mercado do jeito que está, o grande potencial que é a regularização de imóveis, que vão também querer se inscrever e se tornar alunos. Eu decidi, conversei com a equipe, nós iremos abrir a nova turma de alunos Acta, para você se tornar um especialista em regularização de imóveis. E é claro, tudo isso com valor especial. Tá? Não é sempre que eu abro vagas para minha turma de alunos.
Quem já me acompanha há um bom tempo sabe, não é qualquer um que consegue entrar, não fica aberto toda hora. Eu acabei de seguir você, gostei, quero se tornar aluno. Todo dia eu recebo mensagens de pessoas querendo se tornar aluno. Inclusive você pode ser uma dessas pessoas que está assistindo aqui, que eu falo o quê? Não tem vaga, então eu vou abrir vaga, né, em janeiro, por exemplo, vou abrir vaga em mês tal. Então você não consegue entrar quando quer. Tem que ter, sim, um limite de vagas, até porque eu quero ter um acompanhamento com os alunos. Quem é aluno meu sabe. Todos aqueles que se tornam novos alunos vão ter, além de todo o conteúdo gravado do curso, tem também o acompanhamento de lives comigo e com os alunos dessa turma. Aulas ao vivo, que eles abrem as câmeras, fazem as perguntas. Eu chego com um tema hoje, nós vamos falar de construção, hoje nós vamos falar de retificação de área, hoje nós vamos falar de desmembramento. Então eu faço a aula e eles já vêm com as dúvidas das outras aulas ou com as aulas do dia. Eles ligam a câmera, conversam comigo e com os outros alunos. Tem outros alunos que são de outras áreas que também deixam a aula mais rica. É sensacional, né? Quem é aluno meu aí pode colocar no chat, falar para quem está assistindo que é realmente de fato. Tem gente que fala que é uma terapia, inclusive está nessas aulas, que aprende muita coisa. É muito gostoso. Os alunos adoram, né? Eu sou suspeito para falar. Se tem aluno meu aí, coloca aí no chat aí para o pessoal ver aí. Uma outra coisa também, tem a renovação de alguns alunos antigos. Acabou o tempo deles aí, eles querem renovar. Então, eles já têm vagas garantidas nessa nova turma. Então, também já diminui as vagas abertas para o público. Tem essa outra coisa também. Então, é isso aí, gente. Fique esperto, mas fique muito esperto, porque essa oportunidade não é sempre que você vai ter. No final, é claro, da sexta aula, da quinta aula, que é na sexta-feira, não é sexta, é a quinta aula, que será na sexta. Ao final dessa aula, quem tiver realmente, de fato, interessado, que quer aprender, que quer se tornar um especialista, já está decidido a isso, pode ficar na aula de sexta-feira, porque eu vou mostrar para vocês como vocês se tornam os meus alunos. Oliveira, sou corretor de imóveis. Hoje faço parte da comunidade Actaleges, né? E para mim a área é muito importante. Quando eu iniciei na área de corretagem, eu tive dificuldades em entender, né, o que era uma matrícula, o que era uma escritura, e eu procurei conhecimento. E o conhecimento que eu procurei na internet, eu comecei a ver os profissionais, né, que tinham na área, que davam esse ensinamento, e eu me identifiquei com o curso do Charles, que ele tem uma didática muito boa, né, fala com muita clareza. Hoje o mercado é muito carente de profissionais nessa área, então a gente tem aí uma área ampla para conhecimento, né, e também para poder rentabilizar. É uma área boa, onde ainda poucos profissionais conhecem, né, essa área de regularização de imóveis. É uma área onde a gente consegue escalar, né, a gente consegue ter uma renda melhor quando a gente começa a entender e pegar os imóveis para regularizar, que hoje a deficiência é muito grande de imóveis que sejam regularizados, até para uma venda, para um financiamento, né, para você poder dar um imóvel como garantia, esse imóvel tem que ser regularizado. Então, com esse trabalho de regularização de imóveis, a gente consegue ter uma boa renda trabalhando nessa área, que ainda é um nicho que tem muito a crescer ainda. Meu nome é Alan Crispim, né? Hoje eu trabalho no mercado imobiliário, mas eu não comecei a minha história com o mercado imobiliário. Trabalhava em um outro segmento, que era a parte de manutenção automotiva, tinha oficina de carro, e estava um pouco saturado com essa questão, e fui procurar um outro. Eu me interessei, antes de comprar o curso, eu dei uma maratonada em vídeos dele no YouTube, né? Eu vi que uma pessoa que era muito... deu para sentir, né, que ele era idôneo, e sabia o que estava falando, sabe? Tipo assim, e estava para ajudar, né? Pelas respostas que ele dava nos aulão, aquelas lives. Aí eu comecei a sentir que, poxa, não, esse cara é diferente. Aí eu comprei o curso, graças a Deus, eu tive a confirmação que realmente ele é, assim, um professor da turma, mas é um irmãozão, precisou dele, está sempre ali te dando suporte, de coração aberto, te tira de enroscada, porque eu já participei de, assim, N cursos, e é meio que assim, a partir do momento que você comprou o curso, cada um por si e Jesus Cristo por todos. E, tipo assim, eu vi uma preocupação real em obter resultado daquela turma, entendeu? Sim. Isso eu não vi em treinamento nenhum. E te falando, tipo assim, eu não sou a pessoa que mais fez curso no mundo, mas eu já fiz bastante curso e vejo que eu só vi isso no curso dele. Sabe, essa preocupação e, tipo assim, não, vai fazer? Vai, então eu quero ver o resultado. O curso, pagamento do curso, eu paguei só numa negociação que o pessoal não queria fazer porque o inventário ainda não tinha saído.
sabe? E, tipo assim, aí só pela comissão, né? Como corretor, que aí eles estavam perdidos, não vai dar para fechar, vamos ter que esperar sair. Eu já entrei, não. Aí puxei no artigo, mostrei que isso aqui não é fraude, não, tá? Tem como fazer assim e tal. Aí ali já resolveu o problema do pagamento do curso, sabe? E fazendo uma revisão do que nós falamos nessa aula, nessa nossa terceira aula, eu mostrei para vocês a técnica que eu uso lá no cartório, que eu aplico na mesa, que eu pego a documentação do cliente, a matrícula, e eu faço. Eu mostrei para você como que você faz esse método, essa linha do tempo. Eu mostrei também um erro fatal que muitos profissionais que atuam na área de imóveis estão cometendo. Você não pode cometer. E com esses erros, acabaram deixando muito dinheiro para trás. Eu te mostrei uma lista de atos que vocês podem praticar na regularização, que vai potencializar ainda mais o rol de serviços que vocês podem prestar para os clientes. Eu te falei também de um outro tipo de serviço, que anda de mãos dadas com a regularização de imóveis, que é a análise de risco, a due diligence, que é muito, mas é muito lucrativa. E eu te falei dos pilares que tornam muito mais fáceis as regularizações de imóveis. E estamos chegando ao fim da nossa terceira aula. Eu espero realmente, de fato, que você tenha aproveitado muito, adquirido muito conhecimento. Mas atenção, não fecha ainda esse vídeo, não fecha ainda. Eu tenho o último recado para você. Fique atento ao grupo do WhatsApp. Se você não está no grupo, tem o link aqui embaixo. Aqui embaixo tem o link. Nesse grupo eu estou mandando os links das aulas. Se você não está conseguindo entrar no YouTube, agora está os links lá das aulas, os materiais que eu vou soltar. Nesses grupos também vai chegar na sexta-feira o outro link para você conseguir baixar o teu certificado, tá bom? Então, entre no grupo. Além de, é claro, depois que acabar a época dessa semana da regularização, que eu voltar às minhas aulas normais, as lives normais, você também vai receber sempre conteúdo. Nunca vai parar conteúdo nesses grupos. Então, entre no grupo. E como eu falei, nesse grupo vai chegar o link para o seu certificado. Eu tenho que deixar isso bem claro, gente. Tem pessoas depois que ficam perguntando. Tem que deixar bem claro. Será enviado no grupo na sexta-feira agora. Sexta-feira, quando eu acabar a minha última aula, eu vou enviar nos grupos o link para você baixar, para você pegar o teu certificado. Então, se você apertar no link, você vai receber um formulário, você vai colocar 5 palavras-chave. Vai colocar 5 palavras-chave. A de hoje já foi, né? Qual que é a palavra-chave do dia? Devolutiva. A de hoje é devolutiva. Você vai pegar as outras palavras-chave de segunda, de terça, de hoje, a de quarta e a de quinta, e você vai baixar o seu certificado. É tudo de forma automática. Você preenche o formulário. Tá certo? Já vai chegar no teu e-mail. Dá uma olhada na caixa de spam, porque às vezes tem pessoas que mandam mensagem de suporte, não chegou, só que aí tá lá na lixeira da pessoa do e-mail, no spam. Dá uma olhada antes de mandar mensagem pra gente, porque é automático. Respondeu certo, chegou. Não tem erro, tá? Outra coisa, com essas 5 palavras-chave, é claro que você vai ter direito a mais coisa, né, gente? O sorteio. O sorteio. O que será sorteado? Como que vai funcionar? O sorteio será no domingo. Aí, vamos lá. Nossa semana acaba na sexta. Você vai receber o certificado na sexta. Sábado é seu descanso. E no domingo, às 7 horas da noite, tá? É diferente. As aulas, todas a semana, foi 8 horas da noite. No domingo, é às 7, tá bom? Vai ser às 7. Então, domingo, 7 horas da noite, eu vou abrir uma live com vocês e nós iremos fazer os sorteios. Eu vou pegar, com base no formulário que vocês colocaram no certificado, eu vou pegar ali, eu vou sortear o número é tudo ao vivo, né, gente? Vou colocar ali um aplicativo que vai sortear e já vou pegar na lista o nome ali, né? Serão 3 sorteios. O primeiro sorteado vai ter direito ao quê? O primeiro sorteado vai ter direito a uma vaga integral do meu curso, que é aprovado pelo MEC. Atenção, gente. O meu certificado do curso que você se matricula é aprovado pelo MEC. Não tem hoje no mercado curso que tem aprovação do MEC. Tamanho é a minha responsabilidade com vocês e com o MEC. Então, para vocês terem uma ideia, o como é bom o curso. Então, você vai ter direito a uma vaga integral de 100% com todos os direitos que um aluno pagante teria. Com as aulas ao vivo, com as aulas gravadas, com o certificado do MEC. Se você estiver entre o primeiro ganhador aí, você vai ter 100% integral. Tá? E eu vou fazer mais 2 sorteios também no domingo. Então, o primeiro sorteio, o maior, é o da aprovação do MEC, aí o curso 100%. E os outros 2 sorteios, eu vou sortear mais 2 vagas para você poder ter uma mentoria comigo de 45 minutos. Você pode estar entre um também dos sorteados. Eu vou sortear mais 2 mentorias, um dia de mentoria comigo, de 45 minutos, que você liga a câmera e aí você pode chegar com vários casos, com um caso específico,
quero conversar sobre futebol, sobre galinha pintadinha, sobre qualquer coisa, gente. O ideal é você vir falar sobre regularização, mas vai ter 45 minutos para você conversar comigo, tá bom? Então eu vou sortear uma vaga de 100% integral e outras 2 mentorias individuais. Então serão 3 sorteios. 2 vagas para mentoria e uma vaga 100% integral, tá bom? Sorteio quando quer? Domingo agora, às 7 horas da noite, tá bom? Pessoal, estamos chegando ao fim, na verdade chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Espero que você tenha mesmo aproveitado, esteja aproveitando a semana, tenha aproveitado hoje, perceba como é fácil essa questão da regularização de imóveis, aplique o método da linha do tempo, que fica muito mais fácil, meus alunos usam isso, é o jeito que eu uso no cartório. E é isso aí, pessoal, tá? Grande abraço, espero que vocês sonhem e durmam com matrículas e transcrições, né? Foi um prazer estar com vocês aqui essa noite. Tá bom? Vou deixar aqui uns depoimentos, deixar rolando o depoimento. E assista, tá, gente? Assista que isso aí vai inspirar. Eu espero realmente, de fato, que o seu depoimento, você que está assistindo aí, que às vezes não sabe o que vai fazer, se entra ou não entra na regularização de imóveis, eu espero que o próximo depoimento que eu colha seja o seu. Quero ver você, que está desse outro lado aqui, inspirando mais e mais pessoas, assim como muitos desses meus alunos estão inspirando vocês que estão aqui, você que está aqui assistindo, tá bom? Então, eu espero colher o teu próximo depoimento. Grande abraço e até amanhã às 8 horas da noite. Tchau, tchau. Meu nome é Janaína Borer, eu sou de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, sou corretora de imóveis, sou formada em Direito. Eu sou sócia de uma imobiliária junto com meu tio, já há alguns anos, né? E o que me despertou, assim, para esse lado da regularização de imóveis é a situação aqui em Santa Maria, e em todo o Brasil, eu acredito, né? Da falta de profissional para regularizar imóvel, que se chame especialista em regularização. Eu não posso simplesmente pegar um imóvel e dizer, não, eu vou vender, não, pode vender, não. Tu tem que aprender a analisar um documento, como o Charles, na primeira coisa que ele fala no curso, vocês precisam aprender a ler uma matrícula do início ao fim. E a gente não tem esse hábito. O hábito da gente, como corretor de imóveis, é ir lá para o final da matrícula. E aí tu vê, não, pode vender, tá tudo certo. E não é bem assim. O início e o meio é muito importante também. Isso, e a questão, né, que tu fatura bastante com essa questão de regularização de imóveis. Quem é que não visa o lucro? Quem é que não visa ganhar dinheiro hoje em dia? Então, e tu te tornar uma pessoa que tu pode dizer que tu seja especialista numa área, em alguma coisa, é muito bom de dizer, hoje eu tenho uma especialização e posso te ajudar. Depois que eu comecei o curso, eu já peguei duas regularizações, assim, de clientes que já eram da imobiliária e que estava parado aqui o caso deles, né? Eles querem, eu preciso regularizar, e eu não sabia que caminho tomar. Então, assim, é muita informação, é muita experiência, assim, sabe? E com isso, eu comecei a aprender ali a praticar nos casos que apareceram aqui no escritório, que foi o que o Charles nos explicou lá, honorários que tu pode, de acordo com a complexidade do caso, né? Mas para te ter uma ideia, por exemplo, dela hoje, como ela já era cliente, ela tem outros imóveis para regularizar futuramente aqui na imobiliária, eu cobrei R$ 1.500 dela para regularizar essa situação lá no cartório. Prontamente, 50% agora, 50% depois que eu resolver o problema. Fechado, sabe? Porque não é uma coisa tão difícil de resolver dela. No específico, sem dúvidas, a pessoa às vezes fala assim, R$10 mil. Nos primeiros casos, já se aproxima muito de R$10 mil. Então, também retificação. Eu fiz recentemente uma retificação, está em andamento, porque é uma retificação com vários herdeiros, mas eu não tinha contato com retificação, tinha retificação diária, mas a parte técnica e não a parte documental. E eu não teria feito esse escopo se eu não tivesse tido as aulas, porque a minha escala, o meu olhar estava muito mais para a legalização do imóvel, a verbação de construção e para a finalidade de atualização de matrícula, né, para financiamento. E não tinha ido muito para essa área da retificação de áreas, que é algo que também é
é bem carente, tem uma demanda na cidade. Somente em caso de retificações eu consegui dobrar o meu escopo. O que você acha que é mais difícil com regularização de imóveis, documentação e direito imobiliário extrajudicial? Qual que você acha que é a maior dificuldade? Nessa questão desses 3 tópicos, Pode ser um separado ou um apanhado de tudo. olha, antes do curso, a maior dificuldade era entender, né, o que cada coisa queria dizer para mim. Por exemplo, eu, antes de fazer esse curso, eu até tentei estudar um pouquinho das leis. Como eu não sou muito do direito, eu não gostava de ler. Coisa de português, nada. Então, lei era mais difícil para mim interpretar. Aí, para mim buscar esse conhecimento era difícil. Eu tentava entender o que o cartório, às vezes, dava nota de exigência e eu não estava entendendo o que era aquilo. Falei, meu pai, o que o cartório quer? O que ele está querendo de mim? E a minha maior dificuldade foi essa, entender o que cada coisa significava, entendeu? Nas leis, os parâmetros. Tem muito concorrentes na área de regularização aí na sua região? Não. Nunca ouvi falar em ninguém que regulariza aqui. Já escutei falar em uma pessoa que ele é bombeiro, militar, mas diz que ele saiu fora do ramo. Então, e ninguém que eu entenda aqui por corretor entende de documentação. Todo mundo faz as coisas às cegas. E aí, por que você começou a me seguir? Conhecimento. Traz muito conhecimento, é especialista na área, né? E também agrega muito valor para a gente trabalhar em cima disso. Como eu já tinha falado, o valor do seu curso está muito abaixo pelo conhecimento que você traz, porque esse conhecimento quase ninguém sabe. O cartório também não passa. O cartório, quando dá precisa averbar a construção, o que eu tenho que fazer? O cartório não fala, vai na Receita Federal, pronto, é só isso. E abrange muito, né, o conhecimento da gente, a gente fica mais especializado na área e, claro, dá para tirar mais dinheiro. Tá. Você acha que valeu a pena? Demais. Como eu disse, demais. Devia ter cobrado, era 2 mil no curso, que eu pagaria 2 mil tranquilamente. Meu nome é Ivete, eu sou de Socorro, São Paulo. Eu sou corretora, desde 2010. Sobrou 3 aí que eu estou fazendo, tá? Isso em 3 meses de curso, tá? Eu peguei um cliente com uma área de APP, precisando regularizar, mas esses que estão em andamento, é uma média de R$8 mil. Esses que estão em andamento aqui comigo, que é a área de preservação. O outro que eu não te falei, que eu vou desmembrar um terreno. E uma coisa que eu vou falar para vocês, quando você fala, com certeza, eu faço, o cliente te dá na hora. Ele te dá na hora, porque não tem quem faça. O que você falou, que faltava gente no mercado, é isso mesmo. Eu assisti você bastante, falei, quem sabe? Ele entrega tanto que eu não vou precisar fazer o curso. Eu vou assistir essa, né, tal. Depois eu percebi que, conforme você começou a falar mais sobre o conteúdo, eu falei, não, eu quero o curso. Eu quero esse curso, tá? E não me arrependi. Mudou muita coisa. Eu trabalhava antes só em casa. Eu tenho um escritório ali, trabalhava em casa, tá? Com o curso, eu comecei a sentir vontade de ter um escritório na cidade. E quando alguém quisesse fazer regularização, eu falava, vem aqui no meu escritório. Eu achei que daria um pouquinho mais de potencial no que eu ia falar, tá? Então, eu comecei a trabalhar no escritório, muito bonito, muito equipado. Isso foi o meu divisor de águas. Por quê? Eu consigo pagar hoje, lá, o meu espaço, com o dinheiro das regularizações e dos contratos, sabe? Um corretor que não entende muito vem perguntar para mim, Ivete, faz um contrato para mim, eu faço contrato. Vendi uma chácara essa semana, 2 mil metros, e a cliente me colocando na parede. Mas lá a matrícula fala que tem 56 mil metros, e não sei, eu quero que todas as pessoas que foram donos desses 56 mil metros assinem para mim o contrato. Aí eu peguei e falei assim, tá bom, ok. Ela falou, Ivete, por que você falou só ok? Eu falei, porque você vem no escritório que eu vou conversar uma coisa muito importante com você. Ela, o quê? Eu falei, esses 2 mil metros, ele vai nascer agora. Ele é um bebê, tá? Através do uso capião que nós vamos fazer, primeiro já o referenciamento, vai demarcar a área, eu expliquei tudo. Charles, sem vocês, sem esse curso, eu conseguiria fazer isso? Não, eu ia ficar com cara de taxa.
a hora que ela falasse que quer que todo mundo assine. Resultado, ela vem terça-feira trazer o dinheiro e fechou o negócio. Entendeu? Falei para ela, para o marido dela, fechou, vendi. Porque eu prometi a regularização. Falei para ela, o Muito primeiro bom. passo que eu vou fazer com você, eu vou pegar esse contrato que nós estamos fazendo, que ela achou que era frio. Eu falei, isso aqui é um justo título. Eu vou pegar para você esse contrato, vou levar na prefeitura, vou tirar um carnê de IPTU. Eu sei que quem paga IPTU não é dono, né? Mas o cliente já fica, né, cheio. Ai, eu tenho carnê de IPTU. Até ele saber que existe um processo fora o IPTU, e outra, que o IPTU também não vale nada. O IPTU vale alguma coisa, né? E aí ela já ficou contente. Eu falei, ó, você vem terça-feira? Então, já na quarta-feira a gente vai na prefeitura com esse contrato, eu pego o IPTU para você, vou para CPFL, ponho a luz no seu nome, você quer? Quero. Então a cliente já se sente, né, poderosa. Mas é isso, sem vocês eu não conseguiria, não. Ah, eu me sinto maior, sabe? Uma pessoa, porque quando eu cheguei aqui em Socorro, eu trabalhava lá com lançamentos. Já falei para você, não sabia nada. Mas eu já cheguei batendo nas imobiliárias, falando: ah, vocês estão precisando de corretor? Não. Mas assim, bem, sabe, incisivo. Aí na outra, vocês estão precisando de corretor? Não. Aí teve um que falou assim: a gente não pega esses corretorzinhos que passa na porta. Ai, eu fiquei humilhada com aquilo. Ah, não, aqui a gente já tem a nossa equipe, eu não pego esses corretores, né? Aí eu fiquei pensando, entendi, então eu tenho que aprender mais, saber mais, para poder ser diferente no mercado. E aí, por que que eu me sinto feliz hoje? Eles vêm me procurar, tá? Eu já tive 3 propostas de que, Ivete, faz sociedade comigo? Ivete, se eu tivesse com você, eu já estava rico. Teve um que se falava. Se eu tivesse feito sociedade com você desde o começo, eu estava rico. Aí eu fico pensando. O que eu mais gostei? Que você não lê a apostila. Você fala dos seus conhecimentos. Eu nunca tive um curso desse. Então, meu nome é Caio Vieira. Eu sou advogado, né, de formação e sou daqui de Salvador, Bahia, da terrinha. Então, eu conheci o Charles através de um vídeo no YouTube, né, que eu estava pesquisando sobre o assunto e ele foi uma das primeiras assim que apareceu para mim. E quando eu cliquei e realmente me aprofundei no conteúdo, eu vi que ele entendia muito sobre o assunto e não era aquele cara que fica dando muitas voltas, né, para falar sobre o assunto. Ele é bem direto, bem objetivo e entrega o ouro, né? Então, eu pesquisei sobre adjudicação compulsória, né, porque estávamos com uma situação aqui de uma construtora que estava se negando a assinar uma escritura, e aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre isso e encontrei um vídeo que foi muito bom e já começou a aparecer para mim os ads, né, sobre a semana da regularização. Eu falei, pô, eu vou mergulhar nessa semana aí para aprender. Então, como eu hoje trabalho em imobiliária, né, eu fico sempre responsável por essa parte do pós-venda, né, do pós-contrato. Ali eu que elaboro os contratos e vou tirando as certidões. E em muitos momentos eu me debatia com algumas situações que eu não sabia como orientar o cliente, né, como proceder. E isso não pegava muito bem para mim, né, como advogado. Ali eu falei, pô, velho, eu preciso me aprofundar nisso para poder falar com propriedade, sem precisar falar, vou dar uma olhadinha e depois eu te digo o que fazer, sabe? Então, para melhorar esse meu tempo de resposta. O ponto de decisão para mim foi a semana da regularização, velho, que eu não perdi nenhuma aula. Eu, assim, umas 2 delas eu não consegui assistir ao vivo, mas eu assisti depois a gravação, aumentava até a velocidade para poder assistir várias aulas ao mesmo tempo, sabe? E eu vi que ele entregava o ouro. Eu pensei, rapaz, se ele já entrega esse ouro aqui, já na semana da regularização, né, imagine como deve ser o curso dele, né? Sem rodeios e direto ao assunto, né? Então foi isso que... E por ele estar do outro lado do balcão, né? Ser o cara que dá as devolutivas, né? Então, quando vê uma nota devolutiva, que é o pesadelo dos registradores, ele é esse cara que está ali, então ele vai saber exatamente o que me dizer para não acontecer comigo, né? A live de aquecimento eu só peguei acho que as 2 últimas assim,
Não peguei desde o início, mas a semana da regulação eu peguei todos. Assisti todos até o domingo lá, fiquei ansioso para abrir o carrinho. Não consegui entrar no primeiro dia, que estava levantando a verba, mas no segundo dia eu já garanti minha inscrição. Então eu sou um pouco assim cabeçudo, digamos assim, para conteúdo, né? Quando eu vejo um que eu gosto, eu me aprofundo mesmo. Então as aulas assim, 2, 3 dias eu já estava com 40% assistido já, né? Anotando tudo, caderno já faltando folha para anotar. E a maior preocupação era aquela, né? Pô, como eu vou conseguir novos clientes, né? Apesar de eu já estar na imobiliária, mas eu queria que viesse clientes assim a partir de mim mesmo também, né? E aí foi que eu assisti o módulo de como conseguir seus primeiros clientes, que realmente já trouxe resultados imediatos para mim. Eu no mesmo dia que eu cheguei no trabalho mais cedo de manhã, umas 7h30 da manhã, já assisti 2 aulas, e aí coloquei em prática, e no final do dia já recebi o primeiro cliente, no dia seguinte recebi o segundo cliente, no terceiro dia o terceiro, e aí houve a coisa que eu falei com você do Google Meu Negócio, que eu precisei tentar regularizar, né? Mas consegui fechar meu primeiro cliente aí, pagando R$ 4.500, e é o que eu estou agora focando para resolver o problema dele. Muito, muito, muito. Eu vejo, de novo, né, na imobiliária, eu vejo diariamente aqui, né, pessoas querendo vender seus imóveis e quando vai ver ainda está no nome da construtora, né, às vezes precisa fazer uma cessão de direitos ou algo do tipo. Então, eu vejo que o senso comum não sabe exatamente o que precisa ser feito para regularizar o seu imóvel, para realmente ser dono do imóvel de fato, né, porque só é dono quem registra. E as pessoas não têm essa consciência, né? Então o mercado aí é absurdamente grande. Perfeito. Eu tenho um filho, né, pequeno, então eu tenho obrigações financeiras que eu não posso abrir mão ali, né? Então, começo de ano principalmente, né? Janeiro aí é matrícula de escola, é material, é isso. Então, foi um momento que eu estava realmente sem condições nenhuma de fazer algum investimento nesse sentido, mas eu decretei que eu iria fazer esse curso, né? E aí eu comecei a buscar as minhas alternativas e um padrinho meu que sempre pergunta para mim como é que eu tô, se eu tô precisando de alguma coisa e tal. Eu nunca precisei, graças a Deus, de pedir esse auxílio, mas eu lembrei logo dele, falei, rapaz, ele vai precisar arriscar esse cartão para mim aí de qualquer jeito, depois eu pago. Show de bola. E ele é corretor de imóveis, inclusive, né, bem sucedido hoje. E assim, ele me deu de presente, nem cobrou para mim depois. Pô, que Pô, legal. tá aí. O universo me E se tivesse que pagar, já tinha pago. já tinha levantado o valor, exatamente. Exatamente. E o conhecimento adquirido não some, né, cara? A gente tá com conhecimento aí que, tipo, para onde eu for, vou carregar comigo. Se eu me mudar para qualquer lugar, eu vou divulgar meu serviço, vou conseguir cliente, né? Então, isso não tem preço, realmente, né? Eu acho que a dúvida, ela faz com que a gente perca muitas oportunidades na nossa vida, né? Então, a dúvida está aí para atrapalhar muitas vezes. Se sentiu o chamado, se sabe que é isso mesmo, decidiu para você mesmo que é isso que você quer, então tem que botar o coração na frente, dar o passo que o chão aparece. Só vai, que vai dar certo.